Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta aula. Eu sou Alex Lage, professor e especialista em análise de dados. Eu estive na TV Band e eu quero até deixar o link aqui, para você assistir depois dessa aula, ok? A minha entrevista com a TV Band falando sobre carreira, falando sobre análise de dados. Eu tenho certeza que isso vai te inspirar aí a avançar, tá? Agora, eu quero te fazer alguns convites. Primeiro, se inscrever aqui no canal para você aprender análise de dados todos os dias aqui comigo. Depois, ativar o sininho para você sempre receber a notificação de uma nova aula, de um novo vídeo. Agora, se você de fato quer se tornar um especialista em dados... Peraí, deixa eu até puxar o microfone mais um pouquinho pra cá. Bom, clica no link que está logo abaixo deste vídeo e você vai conhecer a formação em análise de dados. Aqui, o aluno ele entra para poder estudar comigo, mas quando ele conclui toda a formação, ele recebe um certificado emitido pela própria faculdade Anhanguera e com a chancela MEC. É isso mesmo. Imagina você dominar a área de análise de dados e ainda ter um certificado emitido pela faculdade Anhanguera. É uma certificação de peso, concorda? Pois é, além disso, você aqui terá aulas gravadas, aulas ao vivo, uma mentoria de carreira para que você seja inserido no mercado de trabalho, tá? Muitas atividades e, claro, todo o meu acompanhamento bem de perto. Agora, sem mais delongas, vamos entender como tratar uma base suja no Power BI. Vem comigo. Eu vou utilizar aqui com você o Power BI. Se você não tem o Power BI instalado no seu computador, você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui nessa barra de pesquisa do Windows, vai digitar aqui Microsoft Store, pesquisar aqui por Microsoft Store, ou digitar, ou se já estiver aparecendo, você já pode clicar aqui em Microsoft Store. E na sequência, você vai pesquisar aqui nessa barra de pesquisas por Power BI Desktop. Exatamente esse. Tem que ser esse aqui, tá? Eu não vou baixar porque eu já tenho o Power BI instalado no meu computador, então não vou baixar. Mas você pode baixar e depois que você baixar, você vai abrir o seu Power BI, ok? Deixa eu até abrir aqui o meu Power BI. Vai clicar aqui em Arquivo e depois você vai vir aqui nessa parte inferior esquerda, Opções e Configurações. Na sequência, clica em Opções e depois você vai abrir uma janela aqui para você, né? Você vai clicar aqui em recursos de visualização, nessa nova janela que vai abrir, tá? Essa nova janela, você vai clicar aqui em recursos de visualização, exatamente aqui, ok? E aí você vai marcar todas essas caixinhas que estão aqui, tá? Aqui, disponíveis. No meu caso aqui, eu já marquei todas essas caixinhas. Por que, professor, tem que marcar todas essas caixinhas? Porque você vai aproveitar o máximo das configurações do Power BI aí no seu computador, né? E aí, feito isso, você vai clicar em OK, fechar o Power BI, abrir o Power BI novamente, para você prosseguir aqui, tá? Você vai ver que o seu Power BI vai ficar igual o meu aqui, tá bom? Bom, para você que é aluno, você pode utilizar o arquivo que eu deixei dentro da pasta aqui no Data Driven, ok? Em conteúdos do YouTube, ok? Se você é aluno, você vai clicar aqui em conteúdo YouTube, aula 1, base sem datas, e vai utilizar essa base aqui, base de dados sem datas. Agora, se você não é aluno, você vai clicar no link para baixar ele aqui do Google Drive, tá? Para você trabalhar nessa aula, ok? Então, para quem é aluno e para quem não é aluno, vocês conseguirão aplicar esse projeto juntamente aqui comigo, ok? Bom, nas empresas, hoje em dia, nós trabalhamos muito com a questão de SharePoint, ambiente na nuvem, tá? O que seria esse ambiente na nuvem? O SharePoint hoje ele é muito utilizado, né? Eu consigo armazenar os arquivos, eu consigo acessar os arquivos de qualquer lugar, do celular, do telefone. E uma vez quando eu sincronizo ali, né, conecto o SharePoint com o Power BI, fica muito mais fácil, né? As pessoas das empresas, das empresas conseguem armazenar os arquivos, todo mundo consegue trabalhar junto no mesmo arquivo, assim o Power BI ele vai conseguir conectar naquele arquivo que foi armazenado ali no SharePoint, ok? É possível conectar o SharePoint, também é possível conectar em outros links web, né? Tem como você conectar o Power BI também no Google Drive, ok? Mas o que eu mais aconselho para empresas, negócios e você que está se tornando um analista de dados é armazenar os arquivos no SharePoint, ok? Porque é uma ferramenta da própria Microsoft e aí você vai estar integrando uma ferramenta da Microsoft com a outra, né? Uma ferramenta com a outra dentro do ecossistema Microsoft, né? Mas é possível sim você conectar
em diversas outras fontes, ok? Então, para você que é aluno, você vai utilizar o Data Driven para você conectar esse arquivo da aula. Para você que não é aluno, você vai clicar no link aqui ó, do Google Drive, que eu vou deixar aqui embaixo, né, dessa videoaula, e baixar o arquivo e trabalhar juntamente aqui comigo na aula, tá bom? Então, vamos lá. Já que eu armazenei o meu arquivo aqui no SharePoint, tá? O que acontece? Quando eu abro ele, olha, eu vou clicar aqui ó, nessa base de dados sem data, vou clicar aqui só para você conhecer o arquivo. É muito importante que você conheça, tá? Conheça o arquivo que você está trabalhando. Nesse caso, vou expandir aqui, ó, maximizar, tá? Nesse caso, eu vou trabalhar com esse arquivo aqui com vocês. Eu vou até selecionar todas as colunas aqui, ó, só para você visualizar que eu tenho a coluna número do pedido, nome do cliente, filial, produto, quantidade, custo unitário, preço de venda, receita total, vendedor, tipo de movimentação, forma de pagamento e margem de lucro. Mas eu não tenho a coluna de datas, tá? E eu quero trabalhar com você nessa aula exatamente isso. Como que eu faço agora? Como que eu vou efetuar essa configuração para que os novos arquivos, né, para que eu consiga no futuro fazer uma análise temporal, né? Puxar um histórico de uma determinada informação. Como que eu vou fazer isso dentro do Power BI, ok? Então, veja só, eu vou trabalhar com essa base de dados. Então, antes de trabalhar de conectar qualquer base de dados no Power BI, conheça primeiro a base. A base que você está trabalhando é um arquivo formato Excel? É um arquivo XL, TXT? É um arquivo na internet? Qual é a fonte do arquivo, tá? Então, é muito importante que você entenda. E, de repente, pode ser que você abra algum arquivo do Excel e esse arquivo esteja muito bagunçado. Pode ser que você tenha que formatar esse arquivo, chegar ali, conversar com um tomador de decisão, com a pessoa responsável da área e falar assim, olha, esse arquivo está muito bagunçado, vamos padronizar aqui um jeito que fica bom ali para visualizar, né, as informações dentro do Power BI. Porque às vezes costuma também, tá? Em algumas empresas você pegar algumas bases de dados, essas bases de dados estarem bem poluídas, bem desconfiguradas, texto misturado com número, um monte de informação. Então, é interessante, é nosso papel de analista também, a gente sentar com os tomadores, com as pessoas, os stakeholders, pessoas responsáveis ali por aquela área e alinhar, tá? Definir, tá? Isso é muito importante, porque às vezes, tá? Não é nem questão de criar cálculo, nem questão de fazer tratamento avançado. Às vezes só faltou um alinhamento ali com o stakeholder para você trabalhar com o projeto. Às vezes você vai lá dar uma volta danada, sendo que uma simples conversa resolveria a estrutura de uma determinada tabela. A padronização, isso é importante, tá ok? Então a gente vai levar essa base de dados para dentro do Power BI. Então quando eu tenho a base de dados já conectada, né, armazenada lá no SharePoint, no ambiente, na nuvem, eu consigo acessar o arquivo, clicando aqui o caminho do arquivo, né, clicando aqui em arquivo. Na sequência eu posso clicar aqui ó, em informações e aí eu vou copiar exatamente esse caminho, ok? Eu vou copiar esse caminho. Por quê? O meu arquivo ele já está armazenado aonde? No SharePoint, beleza? Então, quando eu faço isso, eu posso até abrir aqui um bloco de nota, vou até abrir uma outra aba aqui. Já que eu copiei o caminho do arquivo, eu vou colar ele aqui. Então, presta bem atenção. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou copiar esse link aqui, ó, https, Alex Laje School, até aqui, ó, no nome do site, incluindo a última barra, ok? Então, eu vou dar um Ctrl+C e agora eu vou voltar aqui no meu Power BI, ok? Eu vou voltar aqui no meu Power BI em branco para a gente fazer essa conexão. Eu vou fazer uma conexão já direto no SharePoint, tá? Para você ver que existe uma diferença de você armazenar os seus arquivos na nuvem e o seu arquivo na máquina local. Por quê? Quando você coloca o seu arquivo na máquina local, você precisa instalar ali um gateway de dados e deixar a sua máquina conectada, sempre ligada, para que sempre que o Power BI for atualizar, ele vai lá, acessa a sua máquina, as informações, busca os arquivos, né, atualiza lá o relatório. Se a sua máquina está desligada quando você conecta o projeto direto no computador, o Power BI ele não atualiza os dados. Por isso que é interessante você trabalhar com ambiente na nuvem, tá? Ambiente na nuvem, SharePoint, ok? Porque assim o seu computador pode estar desligado,
mesmo assim, o Power BI ele vai acessar, né, os arquivos que estão na nuvem. Isso não vai impedir dele acessar os arquivos, as informações, tá? É importante porque no SharePoint você pode trabalhar com arquivo, a outra pessoa também pode trabalhar com o mesmo arquivo, vocês colaboram com o mesmo arquivo, várias pessoas ali trabalhando no mesmo arquivo, e quando chegar no momento da atualização, o Power BI vai pegar essas informações e atualizar o dashboard, ok? E aí, beleza, então. Eu vou vir aqui, eu posso conectar qualquer base no Power BI, clicando aqui nesse botão de obter dados, e fazer a minha própria conexão aqui, tá? Que eu passo trabalho do Excel, né, modelo semântico, ou seja, alguma base que já está lá no Power BI online, já publicada, né? Eu posso escolher qualquer fonte. Por isso que eu falei no início dessa aula que é importante você conhecer o arquivo. Então, se eu acesso aqui a pasta novamente, você vai conseguir ver que eu estou trabalhando com um arquivo Excel, ok? Se eu estiver trabalhando com um arquivo TXT, eu teria que selecionar, né, a fonte, né, a fonte de dado aqui, ó, TXT ou CSV. Se eu estou trabalhando com um arquivo, um link da web, vou selecionar link da web, tá? Quando eu clico aqui nesse botão de mais, eu consigo até visualizar outras opções para poder trabalhar com os arquivos. Olha, PDF, eu posso conectar uma pasta, eu posso já conectar direto à pasta do SharePoint, eu posso trabalhar com bancos de dados, ok? Né? Se você tem um sistema na empresa, você já pode conectar o seu projeto direto no sistema da empresa, não tem problema, tá? Mas é importante que você primeiro conheça a fonte, onde você vai conectar o seu projeto, os seus arquivos, né, no seu projeto, ok? Então sabemos que é um arquivo de Excel. Então o que eu vou fazer? Eu posso conectar por aqui, ok? Mas eu quero fazer um pouco diferente, eu quero fazer um pouquinho mais avançado, eu quero te levar um pouquinho aqui para a linguagem M, tá? Só para você conhecer já nessa aula, né, que além de fazer importação dessa forma, você pode fazer importação chamando funções da linguagem M dentro do Power Query, ok? Então, como que eu faço para sair do Power BI e ir para o Power Query? Aqui dentro do Power BI, eu posso clicar aqui nesse botão de transformar dados. Todas as vezes que eu clico nesse botão de transformar dados, eu vou ser redirecionado ali para o Power Query, ok? O Power Query é o local onde eu armazeno, tá, as informações, os tratamentos, as informações, as tabelas, tá? Para depois ir para o Power BI. Todo o tratamento de todas as tabelas no Power BI devem ser feitas no Power Query, ok? Seguindo aqui, então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos, se você ver aqui em cima, aqui, ó, nós estamos dentro do Power Query, ok? Quando eu clico aqui, ó, e arrasto um pouquinho para baixo, o Power BI ele está lá atrás, tá vendo? Então a gente vai trabalhar agora com o Power Query, depois que eu tratar essa base, eu vou levar ela para o Power BI, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar esse botão aqui, ó, de nova fonte. Isso aqui é importante, tá? Lembre-se, eu estou no Power Query, o Power BI está lá atrás. Aqui no Power Query, esse botão de nova fonte é a mesma coisa desse botão aqui, ó, de obter dados, ok? Então, se eu quiser levar um arquivo de Excel para dentro aqui do Power Query, posso clicar aqui em nova fonte. Um TXT, posso clicar aqui em nova fonte. Um CSV, um banco de dados, um PDF, posso clicar aqui também em nova fonte. Mesma coisa aqui no obter dados, ok? Então, vou maximizar aqui só para a gente continuar trabalhando. E aí eu vou clicar aqui nesse botão de nova fonte e vou, na sequência, em vez de selecionar aqui a pasta trabalho Excel, porque, como eu te falei, eu quero te ensinar um pouquinho aqui nessa aula sobre linguagem M também, eu vou clicar aqui, ó, em consulta nula. O que é uma consulta nula? A consulta nula, ela permite que eu configure o tratamento da minha tabela, chamando por funções e de forma manual. Eu gosto muito de trabalhar com um editor avançado do Power Query, porque às vezes tem alguns recursos ali manuais que às vezes eu quero fazer uma formatação um pouco mais avançada, onde o recurso manual não vai permitir. Então eu utilizo o editor avançado para fazer esses ajustes, essas configurações, ok? Então presta bem atenção. Aqui você consegue observar que ainda é uma consulta. Eu posso vir aqui na minha lateral direita, aqui em propriedades, logo abaixo de propriedades, colocar aqui o nome da tabela que eu vou trabalhar, vou chamar ela aqui de F-Vendas, tá? F-Vendas, vou dar um Enter, e veja só que aqui ela também já trocou o nome aqui pra gente, tá bom? E agora, eu vou clicar aqui, ó, nessa opção de editor avançado. Quando eu clico aqui nessa opção de editor avançado, eu vou até aumentar aqui para ficar melhor para você, eu tenho o bloco LET e o bloco IN, tá? E agora, professor,
o que que é isso? Eu nunca ouvi falar sobre análise de dados, professor. Eu nunca trabalhei com análise de dados. Eu acho que é difícil, professor. Calma. Se você acha que é difícil, é porque você ainda não entrou para a Alex Large School. Porque aqui eu vou te ensinar do básico mesmo, tá? Talvez para você que esteja vendo isso pela primeira vez, talvez você pode achar assim complicado, mas fique tranquilo que dentro da formação eu ensino com muita calma e do absoluto zero em como trabalhar com tabelas, trabalhar do básico até o avançado aqui, tá? Com cálculos, linguagem M, linguagem DAX, é bem interessante, tá bom? Então, dentro do editor avançado, de cada tabela, eu tenho os blocos LET e o bloco IN. O LET é onde eu vou inserir toda a configuração da minha tabela, formatação, trocar o tipo de dado, enfim, todas as configurações. Se você já trabalhou com importação de tabela no Power Query e se você já foi executando ali manualmente, né? A gente pode até ver isso antes da aula acabar aqui, tá? Que você pode fazer essa configuração de forma manual, mais fácil, mas o objetivo da aula é mostrar também um pouquinho da linguagem M, ok? Mas antes da aula acabar, eu vou mostrar um pouquinho sobre como você vai fazer manual ali, olhando pela própria tabela dentro do Power Query, sem ser pelo editor avançado, tá bom? O IN, ele sempre vai ser a última etapa do meu bloco LET. Então vejam só, aqui eu tenho uma variável. O que é uma variável? Eu coloquei um nome, depois anda a igualdade, eu coloquei um nome, porque eu preciso escrever uma linha de código. Então, antes de escrever uma linha de código, eu preciso criar uma variável. Então, dentro do LET, eu vou escrever diversas variáveis para poder chegar numa configuração de formatação em uma tabela. E no meu bloco IN, eu sempre vou informar a última variável criada no meu bloco LET. Vamos ver na prática? Bom, aqui você viu que eu copiei o caminho do arquivo aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Agora, eu vou até abrir um quadro aqui, para explicar para você, algumas funções que eu vou utilizar aqui dentro, tá? O LET, como eu falei, é uma linha de código da configuração da base de dados. O IN vai ser minha última variável do bloco LET. O SharePoint, ele é um local na nuvem, né? Um ambiente na nuvem, onde eu armazeno todos os meus arquivos, mas também eu vou chamar aqui pela função SharePoint. Escreve assim, ó. Esse P aqui vai ser maiúsculo. SharePoint.files. Veja só, isso aqui é diferente desse aqui. Esse aqui eu estou explicando o que é um SharePoint, que é um ambiente na nuvem. Isso aqui eu estou explicando o que é a função SharePoint dentro da linguagem M, ok? Ou seja, eu preciso chamar essa função porque eu armazenei o meu arquivo aonde? No SharePoint. Então, se eu quero fazer a leitura desse arquivo lá no SharePoint, eu preciso chamar essa função SharePoint, ok? Então, voltando aqui no meu Power BI, aqui no meu bloco LET IN, eu vou fazer o seguinte, ó. Antes das minhas aspas duplas, posso até apagar aqui para não confundir. Antes das minhas aspas duplas, eu vou chamar pela função que se chama SharePoint.files, que é aquela que eu acabei de escrever aqui no quadro, né? Por que eu vou chamar ela? Porque o meu arquivo está armazenado aonde? No meu SharePoint. Então, isso aqui é diferente, a função SharePoint, ela é diferente do nome SharePoint, tá? Porque eu expliquei anteriormente que SharePoint é um ambiente na nuvem. Essa daqui é uma função, tá? Anota aí para você não esquecer. E observa só, quando eu chamei essa função, a primeira letra aqui, ó, veio maiúscula, e depois do ponto, a segunda letra também veio maiúscula. Geralmente, algumas funções aqui da linguagem M, aqui no Power Query, né? Se a primeira letra começa com maiúscula, letra maiúscula, e se eu venho aqui e escrevo, coloco ela minúscula, né, essa primeira letra, não vai funcionar. Por quê? Dentro da linguagem M, nós temos um comando, né? Um comando não. Nós temos chamamos isso de, vou falar assim, vai ficar melhor. Chamamos isso de case sensitive. Case sensitive. Ok? O que é isso? Se eu tenho uma função, se a primeira letra da função começa com maiúscula, então quando eu vou escrever a função lá na minha linguagem M, eu tenho que escrever ela com letra maiúscula, ok? Se eu escrevo com letra minúscula, não funciona, ok? Então, retornando aqui para o nosso Power Query, aqui no editor avançado, eu chamei pela função SharePoint.files. Na sequência, eu vou abrir o meu parêntese.
automaticamente ele abre e fecha, tá? Depois que eu abrir, eu vou colocar as minhas aspas duplas e dentro dessas aspas duplas, eu vou colar exatamente esse caminho aqui, ó, aonde está armazenado o meu arquivo, ok? Então eu vou dar um Ctrl C aqui, vou voltar aqui no meu editor avançado, dentro das minhas aspas duplas eu vou colar ele aqui, ok? Vou colar ele aqui. Na sequência, eu vou dar, antes do meu parêntese, eu vou dar um espaço, vou colocar uma vírgula e vou dar um espaço novamente e vou chamar, vou abrir um colchete, vou chamar por isso aqui, ó, API, tudo junto, e o V maiúsculo, version, ok? O que é esse API version, tá? Esse API version, igual a 15, tá? Ele define a versão da API do SharePoint, tá? Utilizada na conexão, ok? É compatível com sites mais antigos e padrão em muitos casos, ok? Então presta bem atenção. Eu vim aqui, escrevi minha primeira variável, que se chama fonte. Qual que é a minha linha de código da minha variável fonte? Exatamente todo esse comando dado aqui. Quem que é meu bloco in? É a minha última variável no bloco let. Se eu tivesse uma outra variável aqui, por exemplo, vou colocar aqui vírgula, vou colocar aqui teste igual, aí eu venho aqui e escrevo todo o meu comando, então a minha última variável seria quem? Teste, ok? Então o meu bloco in sempre vai ser a minha última variável do meu bloco let, ok? Então eu vou manter aqui, ó, a fonte, porque é a minha última variável, vou tirar esse let, tá? Esse teste aqui, né, do meu bloco let. E no caso, como aqui só tem uma única linha de comando, de configuração, essa última linha não precisa levar vírgula no final, ok? Agora, se eu coloco mais uma variável, várias variáveis embaixo, somente a última variável dentro do bloco let que não leva a vírgula, ok? Automaticamente, aqui no Power Query, aqui no editor avançado, ele está falando aqui embaixo que nenhum erro de sintaxe foi detectado, então eu posso dar aqui um concluído, que aí eu já vou conseguir visualizar todas as informações, né? Ou seja, se eu coloquei, presta bem atenção comigo, se eu coloquei esse link, né, do local aonde estão todos os meus arquivos, olha só, já que eu sincronizei os meus arquivos com o meu computador, ou seja, o Data Driven aqui com o meu computador, então o que teria que acontecer? Quando eu venho aqui no meu Data Driven, eu tenho algumas pastas. Quando eu abro essas pastas, tenho diversos arquivos. Então, se eu coloquei aqui no Power BI uma URL falando assim, olha, esse é meu site, esse é meu ambiente na nuvem, do SharePoint, que chamamos também de site, tá? Ele vai entender que ele tem que trazer todos os arquivos daquele site. Vamos ver se vai trazer mesmo? Eu vou dar aqui um concluído. Ele vai ler, olha só, ele leu. E ele foi lá, ele buscou por todos os arquivos que estão armazenados neste SharePoint. Aqui, ó, nessa pasta, é porque eu coloquei todos os arquivos dentro da pasta, ok? E como a pasta lá do SharePoint está sincronizada com o meu computador, então já deixei aqui salvo aqui para poder ficar muito mais fácil. Então o que ele entende? Opa, dentro desse site, Data Driven, tem todos esses arquivos. Só que eu não quero trabalhar com todos os arquivos. Eu quero trabalhar somente com esse arquivo aqui, ó. Vou voltar aqui na pasta Data Driven. Nessa pasta aqui, o conteúdo do YouTube, tá? Se você é aluno, você vai trabalhar com esta pasta. E se você não é aluno, você vai trabalhar com o arquivo que eu vou anexar logo abaixo dessa aula, ok? Aluno, acesso Data Driven, ok? Então, dentro dessa pasta conteúdo do YouTube, eu tenho um arquivo que se chama aula 01, base de dados sem data. Então, já que eu coloquei o site, ele tem que identificar esse arquivo, ele tem que levar esse arquivo para lá. Vamos ver se ele levou? Vou voltar aqui, né? E aqui está. Olha lá, base de dados sem data. Eu só quero levar esse arquivo. Então, eu vou vir aqui, ó, nessa coluna name, posso clicar aqui nessa setinha para baixo e vem aqui, ó, e fala assim, ó, eu quero que você filtre para mim todos os arquivos que comecem com base de dados, tá? Base de dados, com esse nome aqui, ó, base de dados. Eu venho aqui, ó, começa com, eu venho aqui e coloco base de dados. Eu vou escrever do jeitinho que está aqui, ó. Se é letra maiúscula, letra maiúscula, letra minúscula, letra minúscula. Lembre-se, o Power Query, a linguagem M, tem case sensitive, ok?
Eu vou colocar aqui, ó, um OK. Ele foi lá, filtrou somente base de dados sem data. Então, se amanhã eu coloco lá na pasta um arquivo de amanhã, começando com esse base de dados, o que ele vai fazer? Ele também vai filtrar esse arquivo, beleza? Observa bem que aqui na minha lateral direita, aqui nas etapas aplicadas, ele criou a etapa linhas filtradas. Vamos voltar aqui no editor avançado só para poder entender o que aconteceu? Quando eu venho aqui no meu editor avançado, veja só, lembra que eu havia trabalhado, deixa eu aumentar aqui para ficar melhor para você, lembra que eu havia trabalhado somente a variável fonte? Como a outra etapa eu fiz manualmente lá no Power Query, né, naquela tela lá de filtrar, ele automaticamente criou mais uma variável, porque eu apliquei um filtro lá naquela tela, e aí ele chamou por essa função, table.selectingRows, né, aproveitou a fonte, complementou aqui, né, o link aqui com a fonte, e aí ele falou assim, olha, eu quero que você filtra, né, texto, né, que começa lá com base de dados, com nome base de dados, ok? Então, linhas filtradas. Viu que legal? Então, esse editor avançado, tudo que acontece aqui nessa etapa, é exatamente tudo que acontece aqui nessas etapas aplicadas. Tudo que você faz aqui manualmente aqui nessa tela, ele vai registrando aqui, ao mesmo tempo ele vai registrar lá no editor avançado dessa tabela, ok? Agora presta bem atenção nesse detalhe. Estamos quase chegando ali na parte da configuração de datas. Veja só, ele trouxe data de acesso, data de modificação, data de criação. Olha só que legal. Lembra que o arquivo não tinha data? Mas então como que eu vou levar para o Power BI um arquivo que não tem datas e vou trabalhar com análises temporais em um arquivo que não tem datas? Quando você acessa um arquivo em uma determinada pasta, você consegue visualizar que ele possui a data que você armazenou esse arquivo. Então, o que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai aproveitar a data de quando o arquivo foi armazenado. Olha só que legal. E aí, só que eu tenho que tomar cuidado do seguinte, existe data de modificação e data da criação, né? A gente vai utilizar exatamente a data da criação, ok? Por quê? Aí a pessoa ela vai extrair o relatório ou cria uma automação com um Python para poder extrair manualmente todos os dias. E aí no Power BI você vai pedir para ele considerar a data que aquele arquivo entrou naquela pasta. Se você seleciona a data da modificação, pode dar erro, por quê? Vá que você abra o arquivo. Vá que você altera manualmente algum dado daquele arquivo. Aí o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui e vai mostrar qual que foi a data da modificação, a hora da modificação. Ok? Então, esse é o pulo do gato. Né? Escreve aqui ó, nos comentários. Eu adorei o pulo do gato. Tá? Escreve aqui nos comentários dessa videoaula. Adorei o pulo do gato. Então, esse é o pulo do gato. Ok? Por quê? A partir de agora, você vai conseguir controlar, fazer as movimentações, ter acesso, né? As movimentações ali por período de cada projeto, né? De cada base de dados, ok? Mas antes disso, existe uma etapa. Veja só, eu ainda não consigo visualizar os dados que estão dentro dessa planilha. Olha só, base de dados sem datas, é um arquivo de Excel, aqui ó, XLSX, né? Eu ainda não consigo visualizar esses dados. O que eu vou fazer? Eu vou falar para o Power Query que todas as vezes, porque amanhã, por exemplo, o usuário pode chegar aqui nessa pasta e falar assim, Alex, eu coloquei o arquivo de hoje. Aí chega amanhã, o usuário vai falar assim, Alex, coloquei o arquivo atualizado. Aí eu posso vir aqui, até colocar aqui, ó, base de dados, aí eu vou colocar aqui 13/1/2025, né? Aí vai colocar lá base de dados, 14/1/2025, 15/1/2025, 16/1/2025, 17, por aí vai, ok? Como lá na configuração do Power Query eu falei assim, olha, eu quero que você filtra tudo que comece com base de dados. Beleza? Então você sempre tem que ficar atento ao seguinte, se você por acaso criar um outro arquivo com o mesmo nome base de dados, mas não tem a mesma estrutura de tabela igual essa que você está trabalhando, vai dar bug, porque o seu Power Query ele vai entender que aquela informação, ele filtrou a informação conforme você selecionou, configurou,
ok? Então, define bem também os nomes das suas bases de dados para não confundir Power BI, ok? Então, se eu venho aqui, eu clico em atualizar a visualização, o que acontece? Ele trouxe também, olha lá, o base de dados 13/1/2025. E aí eu quero falar para o Power Query que todas as bases que começar com base de dados são bases iguais e eu quero que ele junte essas bases de dados. Então, o que eu vou fazer? Nessa coluna Contents, eu tenho duas setinhas para baixo. Quando eu clico nessas duas setinhas para baixo, eu estou falando para o Power Query o seguinte: todas as vezes que entrar novos arquivos que se chama base de dados, porque eu filtrei, né? Eu quero que você junte esses arquivos. Ok? Então, eu clico nessas duas setinhas para baixo, aguardo todo o processo, ele vai começar a fazer a leitura, processamento. Aqui nesse caso é só aguardar. Vamos ver o que ele vai mostrar aqui para a gente. Ele ainda está processando, então eu vou aguardar o processo. Aí, ele veio, juntou as bases de dados. Eu vou dar um. Eu posso esperar aqui processar, tá? Ó, agora já começou a aparecer as informações. Eu vou dar aqui um OK. Vou aguardar para ele terminar de processar as consultas, tá? E aí, preste bem atenção no que vai acontecer agora. Olha só o que aconteceu. Ele veio, criou toda essa configuração, criou um parâmetro. Eu posso até gravar uma aula sobre parâmetro também. Escreva aqui no comentário se você deseja que eu gravo uma aula sobre parâmetro, uma aula sobre todas essas transformações, ok? Escreva aqui nos comentários. Ele unificou todas as tabelas. E aí eu posso até minimizar aqui. Aí, veja só, nós temos as tabelas unificadas. Se amanhã entrar a base de dados 14/1, o que ele vai fazer? Ele vai juntar essa base de dados automaticamente. Mas pensa comigo, e agora? Cadê a coluna de data? A gente quer aquela coluna de data de qualquer jeito aqui, não é isso? Agora está o pulo do gato novamente. Nessa fase desse vídeo, nesse momento desse vídeo, escreva aqui pulo do gato de novo. Eu quero saber se você está assistindo essa aula, tá? Então escreva ali pulo do gato para mim. Depois que eu fiz isso, aqui no cantinho que eu só minimizei e maximizei aqui, tá bom? Depois que você fizer isso, nós vamos fazer o seguinte, simples, fácil, para poder colocar a nossa tão querida coluna de datas, aquela data da criação, data que o arquivo foi armazenado dentro da pasta, lembra? Eu quero colocar aquela coluna de data aqui, beleza? Então, eu vou vir aqui, ó, com a minha tabela selecionada, que é a tabela que nós estamos trabalhando, que é a CF Vendas. Eu vou vir aqui nas minhas etapas aplicadas e vou descendo etapa por etapa. Quando eu clico em fonte, a coluna de data está ali. Quando eu clico em linhas filtradas, a coluna de data dos dois arquivos que eu armazenei lá na pasta também estão aqui. Quando eu clico em arquivo oculto filtrado, também. Quando eu clico em invocar função personalizada, permanece aqui. Quando eu clico em colunas renomeadas, ela também está ali. Quando eu clico em outras colunas removidas, ela sumiu. Eu posso vir aqui na coluna transformar arquivo, nessas duas setinhas, e pedir para mostrar todas essas colunas. Ó, vou clicar até aqui embaixo em carregar mais, vou dar um OK, vou clicar aqui em inserir. E aí, vamos arredar um pouquinho aqui para a lateral. Mesmo assim, a coluna de data não está aqui. Então vamos voltar aqui em outras colunas removidas. Vamos voltar na etapa colunas renomeada novamente. Aí aqui eu vou arrastar um pouco aqui para a direita. Na sequência, eu vou clicar aqui nessas duas setinhas na etapa coluna renomeada. Vou clicar aqui nessas duas setinhas novamente.
Para poder visualizar todas as colunas, posso até clicar aqui em carregar mais. Na sequência, vou dar um OK. Vamos ver se vai aparecer aqui. Eu estou indo etapa por etapa com você para você entender, tá bom? Eu vou clicar aqui em inserir, ou seja, mais uma etapa aqui dentro das etapas aplicadas. Vamos aguardar. E aqui está a nossa coluna de data da criação. Mais um pulo do gato novamente. O que nós vamos fazer agora? Quando eu arrasto aqui para a minha direita, eu consigo visualizar todos os dados da tabela. Quando eu arrasto aqui para a esquerda, né, eu tenho o nome do arquivo. Se você filtrar aqui, ó, você vai ver que está até o 13 do 1 também, tá vendo lá? O nome do arquivo, a extensão, a data de acesso, a data da modificação, a data da criação e essas demais colunas. Eu vou vir aqui, selecionar a coluna Contents. Posso até agora segurar o Shift aqui, ó. Nome da origem também, extensão, a data de acesso, a data da modificação. Selecionei essas 5 colunas. Eu vou deletar, clicando aqui no Delete do teclado. Vou inserir mais uma etapa aqui dentro do meu processo. Na sequência também, eu vou remover essas 2 colunas aqui, né, que é o caminho, onde a gente fez a conexão com o arquivo, e esses atributos aqui. Eu vou vir aqui, não vou apagar a coluna Date Create aqui, tá, que é a data da criação. Vou selecionar essa aqui, Atributos e Folder Path. Apertar o Delete do teclado também, porque essas colunas não me interessam. E aqui, veja só, eu tenho agora uma coluna de data, ok? Então, se amanhã o usuário colocar um novo arquivo lá na pasta, ele vai entender que aquele arquivo foi criado no dia 14 do 1. Ele vai trazer esse arquivo para a pasta. E assim por diante, nos dias. Nos dias para frente, né? Todos os dias ele vai trazer essa configuração de data. E olha só que legal. Agora, você já sabe em como trabalhar com uma base de dados que não tem data, né? E aí eu posso chegar aqui em cima, aqui, ó, dar um duplo clique e vir aqui, ó, renomear. Data. Vou colocar só data. Ok? Ó, data. Vou clicar aqui em inserir. Em data. Ok? Então, eu posso vir aqui, ó, até descendo aqui nas próximas etapas, eu posso vir aqui, ó, eliminar essas próximas etapas. Por quê? Quando chegou aqui na minha etapa coluna renomeada, eu fiz esse tratamento. Ok? Então, passei por todo o processo. Eu sei que, a princípio, pode ser um pouco complexo, mas depois você acostuma com isso, tá? E aí, depois eu venho aqui, ó, só ajusto as colunas, se for o caso. Vem aqui, ó, muda aqui, ó, tira esse transformar arquivo aqui, deixa só o nome do pedido. Para renomear, é só dar um duplo clique em cima da coluna, tá? Ó, em cima da coluna. Vou fazer com todas as colunas aqui, tá? Ó, em cima das colunas, dou um Enter. Vou fazer com essa aqui também, ó, produto. Vou dar um Enter. Quantidade, também vou dar um Enter. O curso unitário, vou apagar aqui, ó, esse transformar arquivo. Tem mais colunas, ok? Ó, preço de vendas. Preço de vendas. Também vou tirar aqui, ó, a receita total. Aqui no caso eu estou só renomeando, tá? Renomeando. Vendedor. Aqui no tipo de movimentação. Vou apagar aqui também. Olha só que legal. É super prático e fácil. Ok? Por que essa aula demorou um pouco? Porque eu estou passando com o máximo de detalhes, né? Para que você possa colocar em prática aí no seu dia a dia, tá? Ó, forma de pagamento. Como eu fiz uma transformação de arquivo, então ele colocou no nome de cada coluna a palavra transformar arquivo também, tá? E se você quiser deixar, você pode deixar. Se não, você pode tirar, ok? Isso não interfere no seu cálculo lá para frente, ok? E aí, depois que eu renomeei todas as colunas, eu posso vir aqui em todas as colunas identificar o tipo de dado, ou seja, nessa coluna aqui, ó, ele identificou aqui bem nesse cantinho aqui, ó, que é um tipo de dado de data hora. Quando eu clico aqui nesse cantinho, eu consigo visualizar
que ele selecionou essa opção aqui, ó, data, hora, tá vendo? Tem um calendário, tem um reloginho, tá? E as demais colunas, aqui, ele não identificou, então eu posso vir aqui, ó, como eu sei que aqui tem o número do pedido e é somente número, eu posso chegar aqui, colocar aqui o número inteiro, e assim por diante. Eu posso alterar o tipo de dado para cada coluna. Por exemplo, se eu identifiquei que essa coluna aqui é texto, eu venho aqui, ó, seleciono texto, ABC. Se eu olhei para essa coluna aqui e vi que ela é texto, eu venho aqui, seleciono como texto. Agora, sabe o que é o mais interessante? Se o seu Power BI aparecer para você no seu tratamento esse ABC123, significa que ele não conseguiu entender, tá, qual é o tipo de dado que está nessa coluna. E aí você vai vir aqui ajustar manualmente para o tipo de dado correto, ok? Eu não vou fazer para todas as colunas, mas era só para você entender como que funciona. Veja só, agora eu posso clicar aqui no Power Query em fechar e aplicar. O Power Query ele vai processar as configurações e vai trazer essas informações para dentro do Power BI. Veja só, ele está processando as informações aqui, ó, ok? Vamos aguardar. Ele terminou de processar as linhas, a tabela, e quando eu venho aqui, ó, dentro do Power BI, agora eu saí do Power Query, agora estou no Power BI. Quando eu venho aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, superior esquerdo, em modo de exibição de tabela, agora eu consigo visualizar a minha tabela F-Vendas. Olha só, a minha tabela F-Vendas, e aqui a tabela que não tinha data, agora tem data. Agora eu posso criar uma tabela calendário, associar, fazer o relacionamento entre essa tabela calendário com a minha tabela, com essa tabela que eu acabei de criar, formatar, né, configurar. E agora o chefe, ele tem um relatório onde ele vai conseguir analisar, fazer informações, análises temporais, né, das informações. Lembre-se, guarde sempre com você, tá? Um analista de dados, ele foi desenvolvido para resolver um problema, ok? Se o sistema não dá permissão de extrair com data, então a gente tem que encontrar outras soluções, né, para deixar isso bem resolvido dentro do relatório, até mesmo para poder facilitar todas as análises, ok? Agora me fala, o que você achou dessa aula? Gostou dessa aula? Escreva aqui no comentário o que você achou dessa aula. Agora você já sabe como trabalhar com base de dados que não tem coluna de datas, ok? Agora, se você quer se tornar um especialista em dados de verdade e parar de ficar procurando conteúdo aleatório no YouTube, clique no link que eu deixei logo aqui abaixo dessa videoaula da formação em análise de dados para você conhecer a formação completa. Vários alunos estão mudando de área, ganhando os melhores salários, e aqui eu vou segurar na sua mão para que você avance na sua carreira profissional. Então, terminou aqui? Corre, clica no link aqui abaixo para você garantir o seu acesso vitalício. Esse acesso vitalício eu já venho aí falando dele há um bom tempo, mas ele já vai sair do ar. Então, para você não perder essa oportunidade, clique lá, garanta o seu acesso vitalício, a formação em análise de dados, e se você tiver alguma dúvida, ao acessar a página, você ainda pode me chamar no WhatsApp, que eu vou esclarecer todas as suas dúvidas. Aulas gravadas, aulas ao vivo, suporte com o professor, certificado pela Faculdade Anhanguera e mais. Você terá todo o meu acompanhamento bem de perto. Eu encontro com você na formação em análise de dados. Clique no link e vem com a gente.